Então, na homeopatia, o conceito de saúde e doença está relacionado à harmonia de toda a estrutura do indivíduo, tanto do ponto de vista psíquico, quanto do ponto de vista funcional, quanto do ponto de vista dos órgãos propriamente ditos, ou seja, estrutural. Então, quando o paciente está submetido a um tratamento alopático, muitos dos medicamentos que ele faz uso, eles trazem benefícios ou têm algum efeito terapêutico, mas em geral eles também criam desarmonias, desajustes no resto do sistema. Então existem modelos de tratamento alopático que são, no mínimo, incompatíveis com o tratamento homeopático, no sentido de que isso ocorra de maneira concomitante. Mas isso não é uma regra. Em geral, o medicamento homeopático pode auxiliar os tratamentos alopáticos. Ora, para amenizar os danos ou os efeitos colaterais ou as reações adversas produzidos por esses tratamentos alopáticos, ora, para favorecer esse tratamento alopático, no sentido de que a energia vital do paciente possa ser mobilizada no sentido da cura de uma maneira mais evidente. Vou dar um exemplo. Existem medicamentos homeopáticos com indicação muito própria, por exemplo, para ação sobre o fígado, que são, digamos, restauradores do fígado, regeneradores da função hepática. Então, esses medicamentos se encaixariam muito bem em determinados momentos que o paciente precisa de um tratamento alopático e que o fígado acaba sendo o órgão de choque do metabolismo desse tratamento alopático. Então, eu poderia pensar no medicamento homeopático como um hepatoprotetor ou como um hepatotônico, auxiliando as funções hepáticas. Nós temos vários tratamentos alopáticos que, de certa forma, criam demandas no organismo com relação à eliminação de toxinas, né? Então, o paciente acaba se intoxicando, seja no nível hepático, no nível intestinal, no nível renal, e você tem medicamentos homeopáticos que podem ajudar. Então, eu diria que, do ponto de vista farmacológico, não há interação entre os medicamentos alopáticos e homeopáticos. Mas vamos pegar no caso, por exemplo, de uma infecção, de uma amigdalite, por exemplo. Eu posso ter o antibiótico fazendo o papel dele, ainda que eu tenha restrições, eu pessoalmente tenha restrições a isso, mas no mundo real as pessoas usam, né? E eu preciso olhar para isso. Então, se eu tenho a necessidade do uso de um antibiótico para uma segurança desse quadro infeccioso, e do outro lado eu tenho um processo de dor intenso, um quadro de agitação associado a essa infecção, eu posso usar a homeopatia para isso, entendeu? Para aliviar essa dor, para tornar esse paciente mais tranquilo, mais relaxado, que ele consiga dormir de forma mais tranquila e adequada. Então, essas coisas não são incompatíveis, eu posso associar isso pode caminhar junto. E isso seria um ganho extraordinário para os tratamentos de todos os pacientes, porque eu poderia tirar alguns medicamentos alopáticos, ser mais específico na abordagem alopática, né? Então eu não precisaria necessariamente colocar um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, um antitérmico. Eu poderia usar a homeopatia de forma pontual e usar a alopatia também de forma pontual. Essa coisa que se construiu historicamente, de que onde os homeopatas estão, os alopatas não estão e vice-versa, isso tem mais a ver com os raciocínios, digamos assim, individuais, talvez, dessas linhas. Isso não tem a ver com as pessoas. As pessoas querem se curar. Elas não estão muito preocupadas com filosofias de trabalho, elas querem se curar. Então, se for possível e necessário, elas gostariam de usar homeopáticos e alopáticos ao mesmo tempo, desde que isso trouxesse resultado. E eu não estou chutando, eu estou falando isso baseado na minha experiência. Tem 25 anos de trabalho junto à população. Então, é assim que as coisas acontecem. Lá fora, as pessoas querem resultados. Tanto é que no dia a dia elas buscam isso. Elas nos procuram, às vezes, dizendo, olha, eu estou fazendo um tratamento alopático, mas será que não tem alguma coisa homeopática que pode me ajudar? Então, essa associação é perfeitamente possível e feita de forma coerente, de forma profissional, ela só traz benefícios. Nós já falamos um pouco sobre o conceito de saúde e doença, né?
Então, no conceito saúde e doença da alopatia, a lesão é uma doença. Então, por exemplo, o processo inflamatório é uma doença. No processo saúde e doença na homeopatia, a lesão não é uma doença. A inflamação é uma expressão do organismo na tentativa de se curar. Então, esse exemplo, ele pode ajudar a responder essa pergunta, porque quando eu uso um anti-inflamatório, eu realmente não faço cura, no conceito de cura que eu quero, porque eu impeço o organismo de fazer aquilo que ele está tentando fazer. Ah, mas quando é que o organismo inflama? Olha, o organismo inflama a todo momento e que ele acha, que ele entende que ele precisa se defender. Por exemplo, um indivíduo muito sensível ao frio, a temperaturas frias, se ele porventura ingere alimentos gelados, bebidas geladas, é natural que ele, para reagir a isso e modificar esse patamar de friagem, produza um aquecimento. Um aquecimento da orofaringe, por exemplo, da garganta, da faringe, da laringe, se faz de que forma? Através de uma inflamação. Então aí, neste momento, então se nós conseguirmos imaginar esse processo, né, sei lá, eu tomei um sorvete, eu tomei um copo de água gelada, e esse sorvete, esse copo de água gelada, para mim é desarmonizador, para mim é um agente patogênico. Veja, nós já não estamos falando aqui de um micro-organismo, eu estou falando de um episódio cotidiano. Tomar algo gelado pode ser suficiente para colocar esse indivíduo na sua personalidade imunológica, ou na sua personalidade energética, melhor dizendo, num processo de doença. E como é que ele tira essa friagem de dentro dele? Se aquecendo. E como é que ele se aquece? Num primeiro momento, inflamando. Então, na homeopatia, o que eu vou fazer com isso? Eu vou escolher um medicamento homeopático que ajude esse processo inflamatório a terminar o seu ciclo. Então, aí eu entrego a cura para o paciente. E na alopatia, o que eu vou fazer? Eu vou usar um anti-inflamatório, então eu vou impedir que ele faça o processo inflamatório, mas foi ele que escolheu fazer aquilo como um mecanismo de cura. Existe uma figura, né, uma metáfora, uma imagem que eu gosto sempre de usar. É como se fosse o equilibrista na corda bamba. Quando o equilibrista na corda bamba se desequilibra para o lado direito, ele só tem um jeito de não cair da corda, fazer um movimento parecido para o lado esquerdo. O movimento do lado esquerdo que ele está fazendo agora seriam os sintomas que o paciente faz quando ele se desequilibra. Veja, para o equilibrista, o movimento para a esquerda não significa que ele está correndo, que ele está querendo cair, significa que ele está querendo não cair. Então, quando o paciente faz um determinado sintoma, não significa que ele está querendo morrer. Significa que a biologia dele está querendo se curar. E como a homeopatia respeita esse sintoma, ela leva para a cura. Enquanto que os medicamentos alopáticos, pelo próprio mecanismo de ação, eles impedem esse processo. É muito comum nós utilizarmos medicamentos de uso livre no Brasil para sintomas simples que eventualmente aparecem na nossa vida. E medicamentos alopáticos. E com o passar do tempo, as pessoas começam a perceber que aquele medicamento que ele usou uma ou outra vez para um sintoma esporádico, mais repetitivo, agora se tornou um sintoma esporádico, se tornou um sintoma crônico, e aquele uso que era esporádico daquele medicamento também se tornou crônico. Então, isso responde à pergunta se os tratamentos alopáticos curam ou não curam. Não, eles não curam, eles cronificam. Porque se eles curassem, você não tinha repetição. Então, você tem dois padrões. Você tem um padrão de adoecimento, que é do indivíduo, que precisa ser rompido por uma mudança de hábito de vida, por uma melhor observação do que leva ele ao adoecimento. E você tem um outro padrão, que é o padrão de impedir que essa manifestação de doença se transforme num processo de cura. Então eu não deixo o organismo fechar o ciclo. Isso é muito comum em pediatria. Então, as crianças precisam ter 2, 3 resfriados por ano, mas elas não podem ficar resfriadas o ano todo. Se elas ficam resfriadas o ano todo, significa que elas não tiveram nenhum resfriado. Elas precisam ter um resfriado. As crianças precisam ter 1, 2 amidalites por ano, porque elas estão desenvolvendo o sistema imune, então elas precisam entrar em contato, fazer a resposta imune, desenvolver toda a cascata de produção de autoimunidade
e pronto, estarem blindadas. Mas nós não deixamos as crianças fazerem uma doença completa a mais. Ao primeiro sinal de febre, nós impedimos que isso aconteça. E aí essa criança fica de novo ciclando, tentando fazer a doença. E ciclando, e ciclando. E você deve conhecer crianças que ficam doentes o ano todo. Isso não é assim na natureza. Na natureza, os seres vivos estão preparados para desenvolver, e especialmente os seres humanos, estão preparados para fazer uma reação a uma determinada desarmonia e produzir mecanismos de defesa e consolidar esse mecanismo de defesa. E dali para frente passar incólume por outros desafios parecidos com esse.